Eu queria compartilhar com vocês, sem muitas, demora, e primeiramente agradecer, pelo convite, pela confiança. É um prazer estar aqui junto com vocês. Que Deus abençoe a vida do irmão Glauber, que falou comigo. Deus abençoe a vida de vocês, a casa. Amém? Só um minutinho. Meu esposo fazendo barulho aqui. Vamos lá, gente, então. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo... Vamos ler desde o início. Versículo 1 ali. Amém? Vou esperar que todo mundo acompanhe. Se você é como eu, que gosta de sublinhar, de grifar, isso é legal. É uma palavra que o Senhor tem falado comigo já faz um tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Aleluia. Vamos lá. Diz assim, então. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. 5. E a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Agora eu queria que vocês fossem comigo lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Quero trazer para vocês uma pequena reflexão, ao qual o Senhor tem falado comigo bastante sobre esses versículos. Se vocês forem observar nessas duas leituras que eu fiz, nessas duas passagens, vocês vão ver que existe uma semelhança. E eu gravei algumas palavrinhas-chave ali super importantes dos dois lados. Nós vamos ver 3 palavras bem importantes ali. Uma chamada perseverança, a outra chamada caráter aprovado, na verdade são 2 palavras, né? E a terceira que é a esperança. Se você for olhar e ver, nas 2 passagens que nós lemos ali, vão ter 3 palavras iguais, tá? Em Tiago não diz exatamente caráter aprovado, mas fala que não lhe falte coisa alguma. Então, a gente entende que é alguém aprovado, né? Então, vamos lá. Perseverança. O que significa perseverança? Perseverança é alguém que é persistente, né? Que não desiste nunca. A palavra perseverança é aquela pessoa que está sempre ali. Pode estar a maior dificuldade do mundo, mas essa pessoa não desiste, ela continua, mesmo sendo difícil. Eu quero compartilhar com vocês sobre a experiência que nós temos vivido. Como vocês sabem, o meu pai ele adoeceu no ano passado
com a questão do Covid, né? O ano retrasado, eu acho que já faz mais de um ano, é isso. E nós temos passado por uma provação. E Deus tem falado muito comigo sobre essa questão. Como vocês, a maioria sabe aqui, eu sou filha de missionário. Desde que me entendo por gente, eu sou filha de missionário. Então, eu tenho vivido uma vida de bastante experiência, né? No campo missionário, com meus pais. Só que eu sou casada há 6 anos. Então já faz um tempo que eu já não estou mais, né, tão perto deles como antes. E todos esses anos que eu vivi com eles, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém? Não tá cortando? Tá. Então, todo esse tempo que eu vivi com eles, né, toda a minha vida praticamente, eu aprendi muitas coisas e vivi muitas coisas. Só que o que nós temos vivido esses últimos anos para cá tem sido totalmente diferente do que nós vivíamos antes. Então, o Senhor tem me ensinado algumas coisas e tem trabalhado algumas coisas em mim. E eu queria poder compartilhar com vocês, por entender hoje, começar a entender esse versículo, né? Que diz que nós temos que nos gloriar na aprovação. Como assim nos gloriar na aprovação? Tá na prova é ruim, né? Realmente é algo ruim, a gente sente, dói, é complicado, né? Dias difíceis, de angústia. Mas a gente precisa entender o porquê nós devemos nos gloriar na aprovação, né? Então, assim, queria contar um pouco do meu testemunho para vocês sobre o que eu tenho vivido. Provavelmente meu irmão deve ter comentado, não sei se ele pregou, acho que aqui uns dias antes, não sei se ele comentou alguma coisa sobre isso, né? Mas eu vou compartilhar com vocês sobre o que eu tenho vivido. Quando você sabe que sempre antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa, né? Ele fala. E isso me faz lembrar quando vai acontecer uma tempestade, um temporal, a gente começa a ver o tempo mudar, o ar muda, o vento muda, as nuvens vão ficando mais escuras, o tempo vai fechando. E sempre quando vai acontecer um temporal, o que a gente faz? A gente pega, né? Recolhe as roupas do varal, as mulheres, né? Recolhe as roupas do varal, começa a fechar a casa e a gente vai para dentro de casa para ficar protegido, não é assim que a gente faz? E aí eu trago isso para nossa vida, né? Que sempre antes de acontecer algo, nós começamos a sentir, nós que somos cristãos principalmente, que as coisas começam a mudar. O clima fica diferente, o tempo começa a fechar. E aí o que a gente faz? A gente vai pro joelho, né? Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Esse vento não estava assim, não estava favorável, né? Então, as coisas começam a mudar. E foi assim que aconteceu. Antes de meu pai ficar doente, há um ano atrás, antes dele adoecer, eu comecei a sentir, né? Comecei a ter sonhos. Tinha sonhos, sonhava que ele ou a minha mãe falecia. E eu dizia assim, pera, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Eu tenho sonhado tanto com isso, o que o Senhor quer me falar? Eu tenho que repreender, o que eu faço? O que está acontecendo? O Senhor quer me preparar para alguma coisa? O que está acontecendo? E foram tempos, e eu lembro que nisso eu comecei a alertar meus irmãos. Liguei, minha irmã teve um tempo aqui comigo e eu falei, mana, eu tenho tido uns sonhos que têm me preocupado. E comecei a alertar. Cuide do papai, cuide da mamãe, eu não estou mais em casa, faça o melhor que você pode, alerte aos nossos irmãos, cuidem deles, porque a gente nunca sabe o dia que o Senhor vai levá-los. Eu falava assim para eles, então vocês têm que fazer a parte de vocês, façam o melhor de vocês em casa. E aí falei pro meu irmão mais velho, Israel, vamos orar, porque tem alguma coisa que eu não estou entendendo, eu estou sonhando, e eu sei que Deus está querendo falar alguma coisa. E foi passando os dias, foi passando os tempos, e eu sentindo que existia uma atmosfera diferente, que tinha alguma coisa que não estava certa.
E eu me lembro que um dia os meus pais vieram para cá, para casa, e a maioria de vocês sabe aqui que eu estudo medicina, né? E, então eu sou estudante. Vida de estudante não é aquela coisa boa, né? Financeiramente, a gente tá sempre ali no limite, sempre, né, precisando. E aí eu lembro que eles vieram para casa e eu queria poder ter recebido melhor. Eles e meu pai andava já tendo umas canseiras do campo, né, missionário. E eles vieram aqui para casa e eu lembro que naquele dia eu estava muito triste porque eu queria dar uma hospedagem para eles em algum lugar, para eles descansarem, e eu não tinha condição para isso. E eu lembro que daí eu fui pro banheiro e eu chorei. Aquele dia eu chorei muito, 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 porque eu vi o cansaço no olhar do meu pai. E eu dizia, Senhor, eu queria tanto poder ter condições de dar um pouco de descanso para eles. Assim eu dizia, sabe, para Deus. E eu lembro que eu fui no culto à noite e era um culto de Santa Ceia. E naquele culto de Santa Ceia eu estava ali, naquele momento da Santa Ceia, literalmente. E eu comecei a sentir a presença de Deus e aquilo estava me angustiando muito, sabe? E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, né? Queria tanto poder fazer mais por eles porque eu não tenho condições para fazer. Sempre no campo missionário a gente sabe que as coisas não são fáceis. E eu conheço e sei da luta dos meus pais desde o início, né? Que sempre foi a questão financeira, que era difícil, que não tinha, eles não tinham descanso, não tinham como sair para ter um lugar para ficar, era complicado. E eu queria poder, né, fazer isso por eles. E eu lembro que eu comecei a orar ali e o Senhor falou algo muito forte comigo, mas ao mesmo tempo que doeu, foi algo que me trouxe muita paz. E ele falou naquele dia comigo, naquele culto, antes de tudo acontecer. Ele falou assim: Você prefere o teu descanso ou o meu descanso? E aquilo ali foi como uma flecha, sabe, em mim? E eu pensei assim: Meu Deus, eu sei que o teu descanso é muito melhor do que eu posso dar a meus pais. E aí eu sabia que era relacionado ao meu pai, porque era com ele que eu estava muito preocupada. E foi passando os dias, foi passando os dias. E aí eu, 2 semanas antes, meus pais vieram aqui na minha casa, né? Eles iam ir para um lugar descansar. Ó, é incrível, né? Como as coisas vão batendo, né? Eles iam para um lugar descansar. Por quê? No ano anterior, em dezembro, meu pai estava tendo uns cansaços muito, muito, assim, fortes. Assim, ele estava muito cansado, sobrecarregado, muito trabalho na igreja. E eu lembro que a gente bolou uma festa surpresa do aniversário dele, porque ele faz aniversário em dezembro, e ele não quis ir. Ele não sabia que era, mas ele não queria ir porque ele disse que precisava dormir, que ele estava muito cansado. E eu lembro que nós tivemos que trazer a festa até a ele, porque ele não queria se deslocar até o lugar, porque ele queria dormir. E aí nós viemos e trouxemos ele, né? E trouxemos as coisas até ele. E ali nós fizemos a festa para ele. E quando eles vieram para cá em fevereiro, eles iam para um lugar descansar que eles tinham conseguido na casa de um irmão na praia. E eu vi que meu pai estava extremamente cansado e aquilo me preocupava. 2 semanas antes, né? Ele ia ir para o lugar e não foi. Retornou para casa porque ele estava se sentindo mal. E ele disse que ele ia voltar porque ele não estava bem. Então ele nem chegou a ir para a praia, né? Ele só ficou aqui 1 semana para arrumar o carro e voltou de novo. E nessa semana eu fui na igreja e o Senhor falou comigo de novo, mas dessa vez ele usou um profeta. E a minha mãe estava do meu lado. E a profeta falou bem assim, que o dia mau ia chegar. Exatamente assim. Ela disse assim, que o dia mau ia chegar. Mas que ia servir de experiência. Pelo que ele tinha para fazer lá na frente. E ela falou, eu vejo uma bagagem enorme com você. Ela falou assim, e a experiência. Mas não se preocupe, que vocês vão vencer. Mas eu vejo vocês orando incessantemente. Ela falou assim. E vocês vão voltar, igual aquele versículo ela falou, né? Assim como vocês vão chorar, né? Semeando, vocês colherão depois sorrindo. E ela falou isso. Aí ela disse algo muito interessante.
o Senhor está mandando te dizer que Ele não vai mudar a cena. Deus não vai mudar o que tu vai viver, mas Ele vai te mudar na circunstância. E eu fiquei pensando, meu Deus, que não seja morte, que não seja morte. Pensei aquilo na minha cabeça. Passou-se os dias, 2 semanas, papai foi para o hospital. E ele ficou muito mal quando ele foi entubado, né? Então foi de um dia para o outro, ele já foi entubado. Eu orei 2 dias, como se eu tivesse vazia. Eu sempre tive muita fé, porque a gente foi criado no ambiente de fé. E eu lembro que eu não sei o que aconteceu com a minha fé naqueles 2 dias. Eu orava e parecia que eu estava oca por dentro. Não sentia fé nenhuma. Eu só orava, coloquei diante de Deus. Mas houve uma coisa, eu não parava de orar. Eu continuava orando, mesmo olhando para mim, parecendo que não sentia nada. Eu continuava a orar. Aí eu lembro que no terceiro dia, o Senhor falou bem assim para mim: o que é esse vírus para mim? Por que tu tem tanto medo? E o Senhor falou assim no meu coração: tu não crê que eu posso fazer tudo? Aí, meu filho, aí eu desabei, comecei a chorar. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque o emocional estava muito maior do que a minha fé. E eu comecei ali aquela incessante oração, acreditando que Deus ia fazer. Sem entender nada, eu orava. E naquele momento, eu descobri algo. Eu nunca fui uma pessoa orgulhosa. Mas eu descobri que eu tinha um orgulho. Que orgulho era esse? De ser cristã, filha de pastor, de missionário, que sempre achou que as coisas ruins nunca iam acontecer. Sabe aquela coisa que a gente sente assim, parece que a gente é melhor por ser cristão? Então, eu pensei assim, meu Deus, quando meu pai ficou doente, eu pensei, eu não sou é nada. Que às vezes a gente acha que porque a gente é cristão, o dia mal não vai chegar na nossa casa, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger e nada vai tocar na gente, não, gente. Então aí eu descobri que sim, que o Senhor pode permitir que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. E que não é por a gente ser cristão, ou por a gente ser filho de pastor, por a gente nascer no campo missionário, por a gente fazer a obra, que a gente não vai passar por dias ruins. Nós somos seres humanos igual a qualquer um. Aí eu comecei a entender o que a tribulação estava causando em mim. Em primeiro lugar, era a perseverança. E em segundo lugar, era o caráter aprovado. Quando o Senhor nos permite passar por dificuldades, por dias difíceis, gente, não é porque o Senhor está querendo o nosso mal, não. É porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe do que a gente precisa. A gente sempre fala aquele versículo lá, que está escrito lá em Jeremias, né? Que diz assim, que só eu sei, né? O Senhor falando através de Jeremias. Os planos que tenho para vocês, né? São planos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejam. Não é assim que está escrito? Só que a gente não lê o que está escrito antes. Antes disso, o profeta Jeremias estava profetizando ao povo que estava sendo cativo, estava sendo levado cativo. Eles estavam sendo cativos já, escravos. E sabe o que o profeta falou para eles? Olha só, o Senhor está mandando vocês se casarem, terem filhos, orar para que a plantação de vocês dê bastante, frutifique, né? Sejam abençoados, porque o Senhor está dizendo para vocês que vocês vão passar 70 anos aí. E depois ele veio dizer, porque só eu sei o plano que eu tenho para vocês, plano de bem e não de mal. E se a gente vai analisar toda a história ali de Jeremias, o que ele foi levado para fazer, o Senhor falou com o povo de Israel por muito tempo. Falou muito tempo com eles, pedindo que eles se arrependessem das coisas que eles estavam fazendo. E o povo era rebelde. O povo continuava fazendo as mesmas coisas. Aí o Senhor falou: não, para onde vocês querem chegar, vocês não estão fazendo o que vocês têm que fazer. Então eu vou ter que mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para chegar onde vocês querem. E eu olho exatamente isso para a nossa vida como cristão, né? A gente às vezes quer chegar em um lugar e o Senhor tem um plano traçado para a gente, mas a gente não está fazendo por onde.
para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então, o Senhor permite dificuldades, o Senhor permite lutas na nossa vida, porque a gente precisa ser moldado em áreas em nossa vida. E eu fico pensando, e às vezes é com a gente